Olá, queridos e amados irmãos, amigos e amigas, amantes da Escola Bíblica Dominical. Muito bem-vindo ao Foco na Lição. Eu sou o pastor Paulo Ricardo e com muita alegria estou neste vídeo para comentarmos sobre o quarto trimestre de 2023, onde trataremos um assunto muito importante, que é o tema deste trimestre, terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. O nosso comentarista é o pastor Alex de Melo Cardoso, que é pastor-presidente da Adebrais Parque Esplanada, Assembleia de Deus do Ministério de Madureira, lá em Parque Esplanada. O que vamos estudar? Nós estudaremos a Epístola Universal do Apóstolo João sobre o prisma de 15 versículos apenas revelados nesta epístola, endereçadas ao presbítero Gaio, que traz sobre as nossas vidas o ensino para abordarmos as 14 lições baseados em andar na verdade, no serviço, no amor ao próximo, no exercício do ministério, também a liderança saudável, atributos de um verdadeiro cristão e de um discípulo, entre outros assuntos necessários para o nosso crescimento. Que o Espírito Santo nos conduza na verdade, nos capacite para que tenhamos um estudo proveitoso e importante das Sagradas Escrituras. Eu quero aqui ressaltar e lembrar a vocês que o foco e o objetivo do Foco na Lição é apresentar a vocês de forma resumida o contexto panorâmico desta lição, bem como a sua aplicabilidade. Trataremos isso nas 14 lições, portanto, se atente semanalmente para os vídeos que estaremos postando e também você pode conferir isso no QR Code da sua lição. Hoje falaremos sobre a lição de número 8, que diz discípulo verdadeiro, que é o servo cuidadoso, exemplar, fiel ao seu sumo pastor. O verdadeiro discípulo é servo cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor. Como base do texto áureo, nos diz assim: procure apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 15. Trataremos da verdade aplicada e aprenderemos que o bom discipulador procura servir o rebanho com fidelidade ao sumo pastor. Também a sua dedicação é importante, sendo exemplo e sem ganância. Os objetivos dessa lição é ensinar que não se faz nada sozinho, mostrar que os deveres do discipulador são eficazes para o bom desempenho da igreja, motivar o discipulador a ser um exemplo. Por isso, trataremos ou faremos a tratativa baseado por 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 ao 4. Vamos à introdução deste poderoso momento de aprendizado. A fraqueza de Diótrefes se revela em um dos pontos mais críticos e cruciais, que era o desempenho do seu chamado. Desprezar o trabalho em equipe, o funcionalismo disso, pode significar uma decadência e uma dificuldade de um bom discípulo seguir o propósito de Deus. No ponto 1, ressaltaremos a importância de trabalhar em equipe. Ao iniciar o ministério, Jesus recrutou homens para trabalhar na sua equipe ministerial. O objetivo de Jesus era formar homens que fossem capazes de trabalhar com ele em prol do seu reino. Não havia preocupações se trabalhar com esta equipe ameaçaria a sua liderança. Jamais. Mas justamente colaboraria muito com a sua missão e o cumprimento do seu objetivo. Discipuladores precisam ser saudáveis. Pedro exerceu uma liderança saudável. Se colocou com a mesma importância ministerial dos demais, ao dizer que era um servo fiel de Deus no compromisso que lhe foi incumbido. Discipuladores precisam ser produtivos. Quando obtemos discípulos fracos ou discipuladores fracos, que não admite que seus liderados façam melhor do que eles, se torna um problema, e esse problema é um problema que engloba a obra de Deus. Trava-se completamente as esperanças de um crescimento sadio.
Jesus não era o exemplo de Diótrefes. Jesus não se sentia ameaçado por seus discípulos. Fazia o contrário, estimulava que eles fizessem obras maiores do que ele estava fazendo. Discipuladores confiáveis era necessário para obtermos um crescimento. Por isso, quem não confia um dia será exposto a todos e conhecerão, de fato, a má índole. Por isso, necessita que nós sejamos bons discípulos e discípulos verdadeiros, não só com boas aparências. No ponto 2, aprendemos que apacentar o rebanho é uma tarefa muito importante ao reino de Deus. Pedro foi chamado por Jesus para uma tarefa muito especial. A tarefa era apacentar as suas ovelhas. João 21:16. Apacentar as ovelhas de Cristo, aqui é uma expressão usada para indicar um cuidado, uma provisão, uma condução, uma guarda. O dever de um verdadeiro líder é promover um bem-estar espiritual a todos os seus liderados. Um bom discípulo faz isso com excelência. Por isso é obrigado que todos nós, na condição de promotores de um bom andamento cristão, protejamos, defendamos, ensinemos a todos com responsabilidade, tendo Jesus como a referência do bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Por isso, ser voluntário, ainda que recebendo um chamado de Deus, precisamos cumprir o ministério com excelência. O discípulo de Cristo que é verdadeiro precisa agir com voluntariedade, com disposição, sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor. Ter ânimo é uma condição indispensável. O ânimo frequentemente evocado por Deus a todos os seus discípulos os deixam prontos a cumprir a sua tarefa. Jesus também exortou que os seus discípulos tivessem ânimo. Tenham bom ânimo. Estar animado é estar confiante que as coisas surgirão, acontecerão, se realizarão e ainda mais ficarão fáceis de serem cumpridos os requisitos daquilo que o Senhor nos deu como missão. Quando temos bom ânimo, nós superamos essas questões. No ponto 3, seremos alimentados através do servir de exemplo. Entendemos que um bom discipulador, dominado por esse sentimento de insegurança, às vezes, não é um bom exemplo. Para ser um exemplo de um verdadeiro discípulo e cumprir os critérios que o Senhor quer para as nossas vidas, que estão elencados pelo apóstolo Pedro, dos quais, com muito zelo e cuidado, nos exorta a ter ânimo. Ser livre da ganância. O termo ganância aqui no original quer dizer altivez, ou tirar lucro de forma ilegítima. O apóstolo Pedro exorta-nos que aqueles que são chamados para servir a igreja de Deus devem protegê-las contra todos os tipos de ganâncias e principalmente de egoísmo. Devemos, como discípulos de Cristo, prestar contas. Quem viola a hierarquia, viola a disciplina, portanto, igualmente assim é exigido por Deus que tenhamos sempre que prestar contas a quem o Senhor colocou como cabeça entre nós, entendendo que Cristo é o cabeça da igreja. Mas, no corpo, existem designações importantíssimas, como lideranças, que devem ser respeitadas. Esse é o caso de Diótrefes, que não respeitava a João. Fazendo isso, nós vamos receber coroa de glória. Há uma recompensa estabelecida pelo nosso Deus aos discípulos verdadeiros que honram o seu chamado. É preciso sermos servos fiéis e prudentes. Breve o Senhor está voltando e há de buscar uma igreja e discípulos saudáveis. Concluímos que precisamos ser servos fiéis, prudentes no exercício do ministério, tendo cuidado para não agirmos com ganância e sermos dominados pelo sentimento mau dos exemplos que Diótrefes nos traz. Pois o Senhor, o dono da igreja, não está indiferente em relação às ações e motivações para com o seu rebanho.
O seu rebanho breve será arrebatado. Breve Jesus voltará. Assim chegamos no final da nossa lição ou deste panorama, deste vídeo importantíssimo. Muito obrigado por se inscrever, por compartilhar, por comentar e seguir. Através dessas explicações e panoramas, nós tornamos cada vez melhores para cumprirmos o nosso ofício. A próxima lição trataremos sobre a lição de número 9, onde trata que o verdadeiro discípulo promove a comunhão. Eu quero lembrar a todos que o PDF com plano de aula e sugestão estão disponíveis aqui abaixo na descrição deste vídeo. Baixe e faça bom uso. Que Deus te abençoe. Boa aula e até o próximo Foco na Lição.